O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Lilene Rui, supervisora aí de inclusão social do CIEI, o Centro de Integração Empresa-Escola. Ela fala para a gente sobre a lei de cotas para pessoas com deficiência, que completa 29 anos. Bom dia aí, Lilene Rui, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. São quase 30 anos de uma lei, né, que mudou muitas coisas. Qual que é a sua avaliação em relação a essa lei? Bom dia a todas e todos que nos escutam. Sim, nós praticamente completamos aí 3 décadas onde a legislação vigente, né, no dia 24/7, mais precisamente. É claro que a gente fala de avanços com a legislação, afinal de contas, a jornada da inclusão, ela é grande, né? A gente percebe muitos parceiros engajados, muitas empresas engajadas, e principalmente a gente diz que é uma luta da pessoa com deficiência para garantir o seu espaço no mundo do trabalho. Então, a gente vê muitos avanços, né? Principalmente nas preocupações da acessibilidade. Então, hoje você vê que muitas transmissões a gente conta com, por exemplo, com intérprete de Libras, a gente conta com sites acessíveis para diferentes deficiências, talvez as pessoas que têm baixa visão ou que são cegos, né? Existem muitos avanços, mas também existem ainda muitos desafios para quem trabalha, para quem cuida, na verdade, muitos desafios para todas as pessoas que convivem no mundo corporativo, na escola, para todas as pessoas que, na verdade, se relacionam. Porque, afinal de contas, a pessoa com deficiência, ela é um ser humano, né? Com todas as suas capacidades, as suas individualidades, e uma das características é o fato dela ter alguma limitação, dela ser pessoa com deficiência. Né? Não é um super-herói e também não é um coitadinho. Lilene, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também dessas dificuldades que você disse, dos desafios, né, para o cumprimento dessa lei. Falando um pouquinho especificamente também da lei, o que as empresas elas precisam ter como cota? Bom, o desafio maior que a gente muitas vezes se depara é o que a gente diz que é a barreira atitudinal. Então, muitas vezes é realmente a relação, a atitude que as pessoas têm. E essa atitude, muitas vezes, ela traz um certo preconceito, principalmente, a gente entende, pelo desconhecimento, pela falta de relacionamento e convívio que a sociedade ainda tem com a pessoa com deficiência. Então, exemplos assim que a gente coloca no nosso dia a dia. Quantas pessoas você, por exemplo, se relacionou na escola que eram pessoas com deficiência? Quantas pessoas que você tem no seu âmbito profissional que são pessoas com deficiência? Então, muitas vezes ainda a questão da falta de contato, da falta de convívio, de relacionamento, para entender a realidade da pessoa com deficiência. Muitas vezes ela precisa de um recurso de acessibilidade, ela precisa de um software de voz para fazer a leitura daquele site, daquele documento, por exemplo, quando está dentro da empresa participando, né? Então, muitas vezes as empresas, os parceiros, eles se preocupam com a questão da acessibilidade estrutural, da arquitetura. Eu tenho que construir uma escada, eu tenho que construir uma ponte, eu tenho que fazer uma grande obra, uma grande reforma. E a gente percebe que, na grande maioria das vezes, essa reforma, ela não passa pela questão da arquitetura, ela passa pela questão do relacionamento, do respeito e de coisas pequenas. Por exemplo, você está num ambiente onde você tem um espaço para as pessoas se alimentarem. Você tem aquele bebedouro que está numa altura que... Será que uma pessoa que, por exemplo, tem uma estatura, né, tem a questão do nanismo, será que ele vai conseguir acessar esse bebedouro? Né? Ou até, por exemplo, uma pessoa idosa que está dentro da equipe, será que é confortável para ela aquele bebedouro naquela posição? Então,
muitas vezes são atitudes pequenas, mudanças possíveis no dia a dia, que nos impedem, né? E o principal desafio, de fato, é a possibilidade de se relacionar com alguém que é diferente. É aquela história, Priscila, de sair um pouco da zona de conforto, né? Se estender até uma pessoa, deixar com que... A questão maior é se relacionar, entender como que aquela pessoa precisa, se ela precisa de ajuda, porque muitas vezes essa pessoa chega para o trabalho sozinha, então, estando no trabalho, ela tem autonomia, ela vai executar as tarefas como qualquer um dos colaboradores dentro da equipe. Então, perguntar para a pessoa se ela precisa e do que ela precisa de recurso para o trabalho, para as atividades do cotidiano, diárias mesmo. Ah, Entende? Lilene, essa questão do respeito, né, passa por pequenas coisas, grandes coisas, enfim. Eu lembro de uma vez uma outra emissora que eu trabalhava e a chefia resolveu, porque todo mundo falava, pessoa portadora de deficiência, não é portador de deficiência, a pessoa que, né, ela tem uma deficiência e tal. E aí todo mundo tinha essa dúvida. Eu lembro que isso não tem muito tempo, né? Quer dizer, temos aí quase 30 anos de lei. E aí a gente foi perguntar oficialmente para várias entidades, assim, né? Como emissora, nós fomos perguntar como é que vocês querem ser tratados, né? E aí eles falaram, olha, nós queremos ser tratados o termo é pessoas com deficiência. Eu acho que isso mostra um certo respeito, né, de você chegar e perguntar. E eu acho que é isso que você está falando também, né? Quer dizer, você né, discutir com as pessoas aí, né, como é que você quer se inserir, né, nesse ambiente, né, como trabalhar essa questão. Acho que isso é bastante importante, né? Com certeza, Luciano. O que se fala é nada de nós sem nós. Então, pergunta para a pessoa com deficiência, porque esse é o termo correto, atual. Ninguém porta uma deficiência. Eu porto, eu sou cego, eu porto, depois a portabilidade, a história da portabilidade, né? Não existe Não isso. existe, né? Não Isso existe, é né? um termo antigo. É. Como? Não, não existe. Você está certa. É isso que você está falando, né? Quer dizer, não existe a pessoa que porta uma deficiência. Não, ela é uma pessoa com deficiência, né? Ela é cadeirante, ela não porta, né, aquela deficiência. Infelizmente, no caso dela, enfim, a condição, a limitação que ela tem aí de mobilidade. E então, se a gente começar já do começo, chamando que é pessoa com deficiência, já começamos bem. E assim, como ela quer ser tratada, do que ela precisa, enfim, é com ela. Às vezes as pessoas elas se deparam assim com um medo, sabe? É o estranhamento, porque o outro é diferente da gente, né? E às vezes é cada história que a gente passa, fazendo muitas, né? Nossa rotina é relacionamento, é entrevista com pessoas. Então, pronto, perguntando para a pessoa, o que você precisa para trabalhar? Algum recurso, algo muito exclusivo? Eu preciso de um elástico para colocar na minha mão, para que o mouse fique melhor posicionado na minha mão, e tudo bem, eu consigo trabalhar como qualquer um de nós. Então, veja que coisa simples, elástico todos nós temos aí perdido em alguma gaveta, né? E tem histórias até engraçadas, sabe, Luciano? A história, isso é verdade, tá? A história de um colega que é cego, ele estava numa esquina esperando a esposa, que também era, né, deficiente visual, ele estava ali esperando para, né, o horário lá que eles combinaram e tal. Pois uma pessoa foi, atravessou ele para o outro lado da rua, aí sim ele teve que pedir ajuda para voltar para o ponto marcado com a esposa. Então, tem até história engraçada aí no meio disso, dessas questões, né, da pessoa com deficiência, simplesmente porque a gente não pergunta, né? Então, é uma pergunta: você precisa de ajuda? Você precisa de algum recurso, né? Quando a gente faz um trabalho assim, na parte de seleção, de recrutamento, é isso muitas vezes que faz com que a gente dê um suporte maior para o nosso cliente, para o nosso parceiro, e encorajando, dizendo: olha,
é simples, é um elástico, é simples, você vai ter que baixar aquele bebedouro. Ou é mais complexo, você vai ter que repensar nessa porta aqui, porque ela não vai passar a cadeira de rodas, por exemplo, do colega que a gente vai te indicar aqui para a vaga. Mas são questões pontuais e são questões, muitas vezes, que nós, como integrantes, como pessoas que não temos deficiência, nem passa na nossa cabeça, na nossa imaginação. E tudo bem não passar, mas perguntar faz toda a diferença. Sim. Lilene Rui, supervisora de inclusão social do CIE, muito obrigada pelas suas informações. Sempre que possível, volte aqui para o Jornal da Rede Alesp, atualizando, né, a população em relação à pessoa com deficiência e também aquilo que é de direito dela. Muito obrigada. O agradecimento é meu. Vamos deixar a inclusão nos abraçar, vamos tirar para dançar, como a gente fala. É fácil, é permissão para que essas pessoas possam aí agregar nas nossas vidas. Muito obrigada. Obrigada, um bom dia.